No programa de hoje, falaremos dos quadros e serviços do Exército Brasileiro. É uma série de programas onde, no primeiro, abrangemos as armas. E nesse segundo, veremos os quadros e serviços do Exército Brasileiro. Para falar do quadro de material bélico, estamos aqui no Parque Regional de Manutenção 3, em Santa Maria. Coronel, qual o objetivo do quadro de material bélico? Para nós falarmos no quadro de material bélico, acho que nós precisamos remeter à chegada da família real aqui no Brasil em 1808, que logo depois da chegada, o tenente-general Napoleão, ele veio junto com a família real aqui para o Brasil, e com ele alguns conceitos novos foram introduzidos. Inclusive ele é considerado o primeiro comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, pelo seu espírito inovador. Aí teve um trabalho posteriormente já na Casa do Trem, lá no Rio de Janeiro, que nós consideramos as nossas origens na Casa do Trem no Rio de Janeiro. E aí nós vamos passando na linha do tempo, nós vamos chegar já em 1915, o Exército sente a necessidade de ter um depósito para armamento e munição, que foi o antigo Depósito Central de Armamento, que hoje se fundiu com o BMA e é o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento lá no Rio de Janeiro. Então ele tem as origens lá em 1918, completou ano passado 100 anos. Aí, a partir daí, nós temos a Companhia Leve de Manutenção na Segunda Guerra Mundial, e o Exército notou essa necessidade da parte logística trabalhar mais com maior poder de combate, influenciando na manutenção do material e outras áreas. Aí criou-se os BELOGs e as Companhias Leves de Manutenção. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 59, cria o quadro de material bélico, com o objetivo de estudar e desenvolver trabalhos nas áreas de manutenção de viaturas, na área de armamento, na área de suprimento, na área de defesa química, biológica e nuclear, na área de manutenção de instrumentos ópticos de observação e direção de tiro. Então são todas essas áreas que o material bélico atua. Então muitas vezes nós vivenciamos e verificamos o material bélico, ele focado muitas vezes na manutenção, mas ele não está só na manutenção, ele está trabalhando na parte do suprimento. Por exemplo, aqui a nossa unidade ela trabalha com suprimento, nós somos órgão provedor de suprimento para a família Leopard, tanto a viatura Leopard quanto o Guepard, e aquela manutenção dos nossos binóculos, das nossas lunetas, tem um matibeliano trabalhando, fazendo esse trabalho constante à retaguarda. Na parte de defesa química biológica, nós tivemos há pouco tempo isso daí sobressaindo bastante no cenário nacional, com os grandes jogos, os Jogos Olímpicos, e que teve a presença maciça. Tem um matibeliano ali por trás trabalhando no desenvolvimento dessa área. E eu acho que, como nós falamos das origens, nós temos que agora olhar para o futuro. E nós vivenciamos hoje um grande desafio para o matibeliano, que na parte de manutenção, na parte de suprimento, o desenvolvimento tecnológico ele é muito grande e cresce de importância o autoaperfeiçoamento, que por mais que a escola nos passe as informações, nos forneça os conhecimentos, hoje em dia ele é muito dinâmico.
Então é necessário que os nossos oficiais, subtenentes, sargentos de material bélico estejam constantemente trabalhando no seu autoaperfeiçoamento para andar junto com a evolução tecnológica. Nós vivemos hoje aqui na nossa unidade com a questão do Leopard, que tem uma tecnologia embarcada muito complexa, em outras viaturas que estão chegando como o M109 A5 Plus BR, uma tecnologia embarcada muito complexa, e o matibeliano ele é o responsável por manutenir aquilo dali, por prover muitas vezes o suprimento. Então ele está sempre presente para garantir o poder de combate da tropa em caso de guerra, em caso de qualquer tipo de operação. O material tem que estar em condições, o suprimento para esse material tem que estar em condições, o armamento, que muitas vezes é a defesa individual ou a defesa coletiva, ele tem que estar lá atirando, a munição tem que estar lá em condições no momento para o combatente poder executar o seu tiro. Certo, coronel. Na estrutura do Parque Regional de Manutenção, o parque está atrelado a quais órgãos aí de coordenação, de supervisão? O parque hoje ele é diretamente subordinado ao 3º Grupamento Logístico, sediado em Porto Alegre. E o grupamento logístico ele tem uma subordinação à região militar, a 3ª Região Militar, e a partir daí ela se liga diretamente com o comando logístico em Brasília. Mas nós temos uma ligação técnica também, uma subordinação técnica. E essa subordinação técnica ela é muito forte com a diretoria de material dentro do comando logístico, porque nós trabalhamos com material. Tá? O parque aqui ele é a unidade de referência de manutenção da família Leopard, tanto do Leopard quanto do Guepard, quanto das viaturas especiais da família Leopard, do chassi Leopard. Nós somos referência nessa manutenção. Então nós temos uma estreita ligação com a diretoria de material nessa parte técnica, mas nós não ficamos restritos à manutenção de blindado, de viatura blindada. Nós fazemos manutenção em outros tipos de materiais, a manutenção comum de 3º escalão do Exército. Então, como aqui no Sul nós temos bastante blindados, é comum eu fazer manutenção de caixa de mudança, de outras viaturas blindadas, de motores de outras viaturas blindadas, e não só de viaturas blindadas, como as viaturas sobre rodas também, as viaturas normais. Eu tenho dentro do meu escalão de manutenção a manutenção prevista, que eu faço uma constante. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo um trabalho de uma garantia da Agrálio com as marruais, que é a troca de caçamba dessas marruais mais antigas, que elas apresentaram um problema de corrosão, e é uma garantia que a marruaia nos fornece a caçamba e nós estamos fazendo a troca. Então a manutenção aqui no parque, muitas vezes acha que ela está restrita à Leopard, não está, ela tem uma área bem mais ampla e que exige uma coordenação grande, além, como eu falei no início, eu sou o órgão provedor de suprimento, aí sim, da família Leopard. Então eu apoio tanto a 6ª Brigada quanto a 5ª Brigada na aquisição, no recebimento do suprimento adquirido no exterior, e tudo entregue aqui no parque e eu redistribuo. Eu faço esse controle patrimonial de recebimento do suprimento e distribuição, não só do suprimento, como óleo e lubrificantes também. Coronel, quais são as vertentes do quadro de material bélico? Porque a gente sabe que não existe somente o mecânico de viaturas. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas vertentes do material bélico. No nível oficial, o oficial de material bélico ele é mais formado para a gestão. Normalmente ele não é um profundo conhecedor de um ponto específico do material bélico. Mas a nível de praça, sim. Esse é formado na escola de sargento de logística, nas suas respectivas qualificações militares, QM, que aí entra o mecânico de viatura, tá? A partir de 2021 teremos o mecânico de blindado, a QM de mecânico de blindado, temos o mecânico de armamento, temos o mecânico operador, tá? Que trabalha na parte de usinagem, como tudo, de solda. Esses militares sim,
eles saem da escola com esta formação mais específica. E depois vão fazer cursos, como por exemplo, o mecânico de armamento, ele faz o curso de torre do Leopard, aqui no Centro de Instrução de Blindado. O mecânico de viatura, ele faz o curso de mecânico de chassi, aqui no Centro de Instrução de Blindados. Entendeu? Ele vai se especializar mais em determinadas áreas e áreas diferentes. O senhor falou dessa nova qualificação, que é o mecânico de blindados. Isso aí já visando o que o senhor falou sobre desenvolvimento tecnológico e outros projetos estratégicos do Exército, como por exemplo a família Guarani? Sim, tá? É necessário, o Exército já entendeu a necessidade de colocar a sua mão de obra mais específica, que detém o maior conhecimento, que são os nossos sargentos, para que esse conhecimento não se perca diluindo com o tempo. Então o sargento da QM de blindados, a tendência natural é que ele fique circulando nas OMs blindadas, para que ele adquira o conhecimento de curso, por exemplo, de Guarani, de manutenção de Guarani, e ele fique circulando nas OMs que tem a manutenção de Guarani. Traçando um paralelo com o mecânico da aviação, que é um mecânico muito especializado como é o de blindado, você investe bastante nesse mecânico, é necessário que ele fique circulando naquelas OMs que possuem esse material. Lembrando que o blindado não é só o Guarani, não é só o Leopard. Nós temos viaturas sobre roda como a Lince, que é uma viatura blindada, nós temos o Urutu, nós temos o Cascavel. Então existe toda uma família de blindado, que aí sim esses sargentos vão se especializar e vão ficar trabalhando nesse blindado durante toda a sua carreira. Nós não vamos aproveitar esse sargento 5, 6 anos e depois ele vai trabalhar no trabalho. Ele vai ficar em toda a sua carreira, ele vai ter o seu mérito por trabalhar especificamente na manutenção de blindados. Será um grande ganho para a manutenção e para o quadro de material bélico. Eu agradeço pela entrevista e convidamos o senhor para assistir ao nosso informativo Boina Preta. Muito obrigado pela oportunidade de falar de material bélico. Para mim é uma honra estar aqui representando todo o quadro, todos os nossos companheiros de material bélico. Obrigado. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Para falarmos do serviço de saúde, estamos hoje no Hospital Geral de Santa Maria para falar com o Coronel Mazan, diretor do hospital. Coronel Mazan, qual é o objetivo do serviço de saúde? O serviço de saúde tem o objetivo, em termos de paz, prestar assistência médica e odontológica aos militares, servidores civis, nativos, pensionistas, nas organizações militares de saúde do Exército. Aí compostas tanto pelo Hospital Central do Exército, as policlínicas militares, os postos médicos, hospitais de guarnição, hospitais gerais e as unidades militares de tropa, onde tem as formações sanitárias. Bom, em tempo de guerra, o Serviço de Saúde tem a missão principal, então, de prestar o apoio de saúde às unidades militares que estão dispostas no terreno. Então, prestando o apoio necessário, então, com relação à evacuação de feridos do campo de batalha para a retaguarda, com o objetivo, então, de restabelecer esses militares e proporcionar, então, que eles retornem às suas missões. E o Serviço de Saúde, nesse sentido, proporciona aos seus militares um treinamento sempre oportuno para que eles estejam sempre em condições de prestar o melhor atendimento ao combatente, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. O principal objetivo é o comprometimento com a força, prestando sempre aquele atendimento de qualidade, humanizado a todo aquele que nos procura. O Serviço de Saúde é composto por oficiais, subtenentes, sargentos do Serviço de Saúde, e também complementando com servidores civis, que compõem então e fazem esse atendimento então a todos que necessitam assistência médica. O Serviço de Saúde é composto pelos médicos, dentistas e farmacêuticos. Lógico, o que compõe o Serviço de Saúde complementar também compõe os enfermeiros, os veterinários e fisioterapeutas, assistente social, psicólogos, fonoaudiólogos. Então todos compõem esse sistema que proporciona então o atendimento de saúde em tempos de paz ou em tempos de guerra aos nossos combatentes e à família militar. O Hospital Geral de Santa Maria é subordinado à terceira região militar e à diretoria de saúde, que é o órgão técnico normativo. Esse órgão técnico é quem provê os recursos para a área de saúde? Sim, o órgão técnico normativo é aquele que proporciona então toda a parte da legislação e todo o suporte ao atendimento em tempos de paz ou em tempos de guerra para o Exército. E aí fica os recursos humanos por parte da terceira região militar, seria isso? A terceira região militar ela proporciona o suporte de militares temporários, principalmente, ao Hospital Geral de Santa Maria. Coronel, quem são os militares que integram o serviço de saúde? Bom, os militares que integram o serviço de saúde são os médicos, dentistas e farmacêuticos, complementados por outras áreas de conhecimento de saúde, por exemplo, como os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os enfermeiros, os veterinários. E com isso compõe então a célula que vai prestar o atendimento de qualidade então e de forma integral aos nossos usuários.
Coronel, qual é o público atendido aqui pelo nosso hospital? Bom, o Hospital Geral Santa Maria atende toda a família militar da guarnição, bem como também as guarnições pertencentes à terceira DE, que no total são 19 guarnições, dentre as mais importantes a guarnição de Alegrete, de Bagé, de Santo Ângelo, Cruz Alta, Santiago, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Uruguaiana, São Gabriel. Bom, o Hospital Geral de Santa Maria está passando um processo de transformação de hospital de guarnição para o Hospital Geral e com isso agregou então várias outras capacidades que o hospital não apresentava no passado. Por exemplo, uma unidade de terapia intensiva, que nós proporcionamos com isso também aumentar a complexidade dos nossos procedimentos cirúrgicos. Contamos também com um serviço de oncologia, que é referência na região. Então, com isso a gente consegue proporcionar então um atendimento oncológico à família militar aqui na guarnição e em toda a área de abrangência do Hospital Geral de Santa Maria. Contamos também com pronto atendimento 24 horas, um centro cirúrgico, um serviço de odontologia que também é referência na guarnição, um serviço de fisioterapia, um laboratório de análises clínicas e um setor de aprovisionamento que proporciona então o atendimento aos nossos baixados aqui no nosso hospital. Fora isso, apresentamos também um serviço de enfermagem, uma lavanderia hospitalar. Você falou também que o hospital também realiza perícias médicas. Bom, o Hospital Geral Santa Maria também é responsável pelas perícias da guarnição, então proporcionando então esse atendimento com relação à área pericial, tanto com todos os agentes médicos periciais, médico perito de OM, médico perito de guarnição, junta de justiça e disciplina, junta de recurso aqui da nossa guarnição e as juntas especiais em caso de concursos. Coronel, agradecemos pela sua entrevista e convidamos o senhor a assistir o nosso informativo governador. Muito obrigado pela oportunidade de transmitir então as informações com relação ao nosso Hospital Geral de Santa Maria, que está sempre pronto para atender a família militar aqui na nossa guarnição. As bandas de músicas trazem alegria e muita vibração para militares e civis. Para falar sobre o quadro de músicos, estamos na banda de música da terceira DE para falar com o Tenente Pinho, mestre da banda. Tenente Pinho, quais são as atividades principais da banda de música? A banda de música ela atende uma das maiores guarnições do país, além das formaturas, concertos e atividades didáticas nas escolas. Certo, e qual a finalidade da banda de música? Qual a razão de ser de uma banda de música? Costuma-se dizer que a banda de música é a alma da tropa, então ela leva alegria a toda a tropa, não seja no desfile ou até mesmo na apresentação. Certo, mas a banda atua somente nesses momentos de desfile, de formaturas? Não, nós fazemos concertos também, temos concertos, aniversário de algumas cidades que nos convidam, concertos, aniversário do comando da DE e apresentações nas escolas. Principalmente, né? A banda de música também participa de ações cívico-sociais? Sim, participa. Nós temos um programa chamado Banda nas Escolas. Então nós participamos dessa atividade já tem 15 anos, esse projeto. E qual que é o objetivo desse projeto? Levar o conhecimento, né, da música, dos instrumentos musicais e a cidadania. Ok, e como é que é essa receptividade da banda de música nas escolas? O que é que as crianças acham quando presenciam a banda de música, quando conhecem cada instrumento? É uma das coisas que eu guardo até hoje. Foi certa vez numa escola, uma criança me disse que quando crescer queria ser igual a nós. Eu quero ser igual ao senhor. Então isso nos traz a felicidade, porque eles aprendem, ouvem os instrumentos, conhecem os instrumentos musicais e cantam os hinos de pátria, né? O hino nacional, eles cantam o hino rio-grandense e eles nos traz muita emoção. Hoje eu tenho 30 anos de serviço, 34 anos de serviço e ainda me sinto emocionado quando chega numa escola e uma criança nos recepciona, né? Com aquele carinho, o amor que eles têm a curiosidade também do conhecimento de uma banda de música, do instrumento musical.
Certo, e as qualidades para o militar que entra para o quadro de músicos, quais devem ser? Hoje a formação do músico está sendo feita na Escola de Sargentos de Logística. Existe uma prova de âmbito nacional, porém o cidadão que deseja se entrar para o quadro de músicos, ele tem que ter um conhecimento de artístico musical antes, que além da prova de conhecimentos gerais, temos também a prova de artístico musical que é feita na SLOG após a formação, a aprovação na prova escrita. Tá, e esse militar que ingressa, ele ingressa como soldado, como sargento, como seria esse ingresso? Ingressa como sargento, ele entra como aluno a sargento músico, faz o período básico. Após o básico, ele vai para a SLOG, onde vai ter as instruções técnicas de uma banda militar, como se portar, o que deve ser feito, ordem unida e todas essas instruções que uma banda militar precisa ter o conhecimento. E para chegar até ser mestre de uma banda de música, qual é o percurso, qual é o caminho que o militar deve seguir? Esse aí é pela escola, hoje, que antigamente era feito através de concursos, né, dentro da força. Hoje não existe mais. Hoje nós temos um militar temporário, são divididos o militar temporário e o militar de carreira. O militar temporário são nossos cabos. Eles também saem um concurso em âmbito nacional, onde eles se inscrevem, passando no concurso, eles ficam 8 anos como cabos. Já o sargento, ele passa no concurso, vai para a escola, tem a sua formação de 1 ano e meio, aproximadamente. Após isso ele sai terceiro sargento, segundo sargento, após completar o interstício desse terceiro sargento, e sendo segundo sargento ele tem que prestar um concurso para primeiro sargento, que equivale ao CAS, ao curso de aperfeiçoamento de sargentos. Após esse período ele é promovido a primeiro sargento, né, guardando lógico o interstício, ele sai primeiro sargento, é promovido a primeiro sargento, e a partir do 4º ano de primeiro sargento eles têm um interstício que nos é dado para prestar o concurso para mestre de música. Hoje a portaria diz que nós temos 25 vagas para o Brasil no concurso de vagas para o concurso de mestre de música. Após a aprovação desse militar a mestre de música, ele está apto a ser promovido ao quadro QAO, a ser regente de música. Toda essa formação é feita na SLOG. Tá, ok, tenente. E esse ingresso na escola, lá na SLOG, ela é mediante habilidade em determinado instrumento ou qualquer instrumento que o militar toque, ele pode ingressar na escola? Não, isso depende. A escola, anualmente, ela divulga as vagas e de acordo com o naipe dos instrumentos. Instrumentos, trombone, saxofone, clarinetas, então estipula-se o número de vagas e instrumento. O serviço de intendência, ele tem a finalidade aí de trabalhar com o suprimento e a administração das organizações militares do Exército Brasileiro. Então a gente trabalha diretamente aí com o suprimento de classe 1, classe 2, as diversas classes aí de materiais do Exército Brasileiro. Cada classe representa um material. Isso, classe 1 alimentação, classe 2 material de intendência, classe 3 combustíveis, óleos lubrificantes, e as diversas classes. A gente trabalha no transporte, na armazenagem, na aquisição de todo esse material. E além disso, todos os quartéis, essa distribuição são mais afetos aos quartéis tipicamente intendentes. Mas nos outros quartéis, todos os quartéis precisam de um intendente, na parte da administração. Então, na tesouraria, no almoxarifado, na seção de licitações, no próprio aprisionamento. Então, nós temos um trabalho amplo aí nas diversas unidades do Exército de arma, quadros e serviços. Na parte de administração, que o maior número do nosso pessoal está envolvido na parte da administração. É um trabalho diário, tanto em tempo de guerra como em tempo de paz. Nós fazemos esse trabalho silente, muitas vezes não é lembrado, mas que nunca para, ele está sempre acontecendo. Já na parte de estocagem, armazenamento e distribuição, já são os batalhões logísticos, os batalhões de suprimento, os depósitos de suprimento. Aqui em Santa Maria nós temos o depósito de subsistência, que é exclusivamente para materiais de alimentação, gêneros alimentícios. E a origem
desse serviço é muito antiga, né? Remonta aí em Roma. A folha de acanto, nosso símbolo, que a gente carrega aqui no distintivo, ela é uma planta da Grécia, ela é uma planta espinhosa que tem uma folha muito grande, ela foi utilizada por muito tempo como um objeto de ornamentação e passou a adornar os locais sacros e locais de administração, e por isso passou a coincidir aí com pessoas, o pessoal confundia com um símbolo de honestidade e integridade. Por isso que hoje nós adotamos esse símbolo do acanto, a folha de acanto, e sempre ligado a pessoas nobres que estão lidando com a administração desde a época de Roma. Então é basicamente isso aí que a gente faz desde muito antigamente. Para que o pessoal de casa possa entender melhor, o pessoal de intendência também é responsável pela confecção dos alimentos. Isso. Tanto no quartel, na época de paz, quanto em combate também. Com certeza. Então, todos os dias a gente faz pelo menos o café, o almoço, o jantar e a ceia da guarnição de serviço exclusivamente. Então são 4 ocasiões que a gente está trabalhando, nosso pessoal de intendência está trabalhando. Muito comum, o nosso objetivo comum sempre é a satisfação da tropa nesses momentos. E já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal em ambiente de operações, é uma gratificação muito grande ver a alegria de quando a gente chega no local para distribuir a refeição. É um momento muito bacana da nossa profissão. No combate, como é que é feito esse suprimento? Porque envolve muita coisa, envolve fardamento, envolve envio de munição, Sim. de armamento. Como que é feito operacionalmente essas tarefas? Então depende muito do contexto da operação, mas nosso suprimento normalmente é realizado à noite. Então enquanto todos descansam, o serviço de intendência está trabalhando ainda. E o suprimento em si, o transporte do material até o pessoal que vai utilizá-lo, esse suprimento é feito à noite. Então, a alimentação, dependendo de como vai ser feita, a gente transporta à noite, a munição a gente transporta à noite, todo tipo de transporte que a gente vai realizar, a gente realiza sempre à noite para evitar aí, como nós somos o sucesso da missão depende do nosso êxito, da nossa atividade. Se a gente vai de dia, fica um pouco mais fácil de se perceber. Então, à noite, fica mais difícil do inimigo nos interceptar ou realizar algum tipo de ação. Então, durante a operação, o pessoal de intendência fica na área de apoio logístico e aí, de acordo com a demanda, sai para essas missões aí de distribuição de materiais. Isso, exatamente. Só que com a evolução do nosso exército, a gente não trabalha mais com área de apoio logístico, agora são bases logísticas de brigada ou de divisões de exército, dependendo da situação que a gente vai operar. E aí a gente fica sempre na área de retaguarda. E aí quando precisamos fazer o suprimento mais à frente na área do combate realmente, que a gente faz esse suprimento na parte noturna. Certo. E nesse processo de modernização do Exército, capitão, a gente percebe que estamos na era da informação, com tudo mais moderno, tudo mais digital. A intendência acompanha essa evolução também? Com certeza. O pessoal da intendência está sempre ligado nas evoluções, principalmente com relação à parte de informática. Então, o controle de materiais, já existem diversos estudos para que o material seja sempre controlado de forma informatizada, com código de barra, com leitores de sensor de presença, com portões aí que já captam o sensor do material e já sabe se entrou ou se saiu, qual material está em falta ou qual material está excedente, próximo do vencimento ou alguma coisa do tipo. A gente está sempre acompanhando aí as evoluções, não só com relação a materiais, mas também desenvolvimento de materiais. Então, nosso fardamento, que nós realizamos as licitações para a compra, a gente normalmente escuta o nosso cliente, né? A gente costuma comentar que é o cliente, o nosso soldado, nossos militares em geral, eles vão nos dando feedback, se o material é bom, se o material é ruim, se ele precisa melhorar, se ele precisa de algum aprimoramento, e a gente vai sempre entrando em contato com os nossos desenvolvedores para que a gente possa chegar no melhor material possível. Capitão, agradecemos pela sua entrevista e convidamos o senhor a apreciar o nosso informativo Guerra Preta. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade.